semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, etc, etc. Então você quer chegar logo na aplicação, no que ele diz, do que ele estava dizendo. Então pode ter certeza que nada dele vai entrar em você. Comece do verso 1, do capítulo 13. E deixe o Espírito Santo falar com você o que ele está dizendo aí. Por exemplo, há um tipo de pessoas que o Senhor desiste de falar a elas. Se eu e você insistimos em ser este solo pedregoso, ou ser alguém que decide ser sufocado neste mundo, mediante o que o Senhor está nos dizendo, a palavra que ele traz aqui da parte do profeta Isaías, do porquê ele está falando em parábolas, irá ocorrer com você e comigo. Respondeu Jesus: porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Para quê? Ele diz no verso 12: ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. E ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ele está referindo-se à palavra de Deus. Aquele que rejeita o que o Senhor lhe dá, ele diz: aquilo que já foi dado será retirado. Entenda isto. Cada vez que o Senhor vai semeando a sua palavra em nós, vai semeando a sua palavra, e nós decidimos ignorá-lo, chega um momento quando ele diz que aquele que recebeu a sua palavra receberá mais, e terá em abundância. Mas aquele que decidiu desprezá-lo, desprezando a sua palavra, até aquilo que havia recebido, Deus irá tirar desta pessoa. E aí ele traz o que está no profeta Isaías. Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendam. E o Senhor diz que ele não quer curar essas pessoas mais. Lembrem-se, amados, de que esta palavra de Jesus está dentro da parábola do semeador, que começa no verso 1. Mas se você toma o de Marcos, a revelação dele através do Evangelho de Marcos, e Marcos é qual capítulo? 4. Também são 20 versos. Em Mateus são 23. E começa aí no verso 1. Outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se no barco, afastando-se da praia. E toda a multidão estava em terra à beira-mar, na praia. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia a sua doutrina, ou seja, o conteúdo do que ele lhes demonstrava. E aí começa: escutai, saiu o semeador a semear sua palavra. Quando chega no verso 9, ele diz: então Jesus lhes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez você descubra que em nenhum dos outros evangelhos ele disse isto, desta forma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante que a palavra que está lá no Apocalipse, no Evangelho de Lucas, aparece sem este comentário, sem esta ênfase: então Jesus lhes disse. Ou seja, após trazer a parábola, ele acrescenta: então Jesus lhes disse. Ou seja, dirigiu-se a cada um deles, dos que ouviam. E em Mateus não há esta afirmação, simplesmente está: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é interessante, porque este acréscimo: então Jesus lhes disse. E anote então o que está em Marcos, que não está em Mateus. O que está em Mateus é as ênfases em cada porção. E quando você então chega no Evangelho de Lucas, chega ao Evangelho de Lucas, aí há mais diferenças. Em Lucas, onde começa? É uma pena que os editores da Bíblia colocou o título, a parábola do semeador,
após o terceiro verso. Porque aqui, tanto quanto em Marcos e Mateus, a parábola do semeador é dada dentro de um contexto. E o primeiro verso do capítulo sempre traz o contexto histórico quando Jesus estava, as circunstâncias quando ele trouxe esta palavra. Então, na parábola do semeador, em Lucas, é para começarmos no verso 1. Então, é oportuno tirar o título que eles colocaram aí e colocar lá atrás. Mas começa no verso 1. É para começar aí. Depois disto, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais serviam com seus bens, ajuntando-se grande multidão. Ou seja, enquanto Jesus andava, ocorreu que uma grande multidão ajuntou-se e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola. É nesta sequência. E algo que está no Evangelho de Lucas, que não está nas demais, é a explicação, a exposição de Jesus, no verso 11, nos 3 evangelhos. Em Lucas é um pouco mais breve, mas dos 3 ele responde e diz por que estava lhes ensinando por parábola. No verso 10, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A igreja da palavra e do poder é manifestadora do reino de Deus, como nós vimos e ouvimos várias vezes. Mas aos outros fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas observem, amados, quando você chegar no seu estudo, na sua meditação, no seu alimento, na sua mesa, em Mateus 10, que antes de Jesus dizer isto, ele disse o que nós ressaltamos há pouco: aquele que tem, lhe será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele está referindo-se à palavra dele, à revelação dele que é dada. E aquele que a recebe e passa a viver por ela, vai receber cada vez mais. Mas aquele que despreza a palavra que ele semeia, que ele traz, a própria palavra que ele deu a esta pessoa, ele irá tirá-la. Se nós desprezarmos o que ele nos tem semeado em nós, o que ele nos tem chamado, o que ele nos tem dado, ele irá retirar até o que nós havíamos recebido. Quando passar por aquele pedacinho em Mateus, destaque isto para você. Mas aqui em Lucas 8, na explicação da parábola, tem detalhes que não estão lá. Verso 11, esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Nenhum dos outros evangelhos disse isto. A semente é a palavra de Deus. E então, quem semeia a palavra de Deus? Quem? O Espírito Santo. É Ele quem o faz. Então, durante estes dias, este é o nosso assunto. Qual é o assunto? Se queremos conversar uns com os outros em casa, na rua, a equipe que marcaram o encontro na praia às 4 da manhã, lá mergulhando, o que assunto vão conversar? Qual é o assunto? O retiro, a igreja da palavra e do poder, é a respeito da igreja, da palavra e do poder. E a parábola do semeador que nós iremos ler, durante a semana iremos conversar sobre a parábola do semeador, a semana inteira. Por que razão? É para nos lembrar de que se nós não cuidarmos do que o Senhor semeou em nós, o diabo irá tirar tudo. E de muitos de nós, ele já conseguiu grande sucesso de quarta-feira até hoje. E
Então cada um de nós vai avaliar que solo queremos ser. A boa terra ou qualquer um desses outros? Que solo eu sou? Um solo que rejeita a palavra que o Senhor semeia? Ou eu vou zelar